Sejam bem-vindos mais uma vez. Iremos agora começar com a parte 2 do nosso documentário, do maior herói do automobilismo que nosso país já teve um dia, Ayrton Senna do Brasil. Lembrando mais uma vez que tudo o que será falado aqui não passa de ficção, coisa de louco. Mas se você é um louco varrido como eu, e acredita, embora não possa provar, que houve algo podre por trás da morte de Ayrton Senna, então aqui é seu lugar. E se você não viu ainda a primeira parte, clique aqui e veja antes de continuar esse vídeo, ou você vai ficar mais perdido do que filho de rapariga em Dia dos Pais. Se você já viu, então vamos continuar analisando a história de Senna, desde o começo, e descobrir de fato se haveria algum motivo para alguém querer sua morte, se aquilo realmente é mais do que um acidente, e se foi, por qual motivo alguém iria querer ele morto. Acompanhe comigo. Senna agora campeão, e com um público mundial do seu lado, Alain Prost se sente cada vez mais pressionado. E assim algo misterioso começa a acontecer com o carro de Senna. O carro do nosso herói começa a ter problemas ridículos, digno de nós dizermos que a manutenção foi feita por um mecânico de carroça de burro. E nós sabemos o real motivo disso. Como o plano de controlar Senna, pondo ele na mesma equipe de Prost, não deu certo, porque queriam que ele fosse o segundo, e ele não aceitava perder. Eles agora começaram a sabotar o carro de Senna. Muita gente ingênua não percebia que os defeitos só aconteciam no carro dele. É incrível que as pessoas não percebam. Como o fato é estranho, se o carro foi construído pelas mesmas pessoas, a manutenção é feita pelos mesmos mecânicos. As peças são as mesmas. Como pode apenas um quebrar? E com esse mesmo raciocínio que estamos tendo agora, Senna, como não era idiota, percebeu o que estava rolando e assim dividiu a equipe em dois. Os mecânicos que mexiam no carro de Alain não eram para passar nem perto do carro dele. Essa era a ordem dentro da equipe. A coisa ficou tão séria que mesmo dentro da garagem da equipe, os mecânicos não trocavam informação. Era como se fosse duas equipes no mesmo lugar. Por coincidência ou não, se é que você acredita nisso, o carro parou de quebrar depois disso. Mas como sei que existem pessoas que só acreditam na imprensa, então escute isso da boca deles mesmo. Corrida, eles estavam cada vez mais distantes um do outro. Ele fala assim, esse francês é duro, porque ele quer guerra. Passou mais um tempinho, separou-se completamente, eles não se falavam mais. A guerra estava declarada entre os dois, e Senna parecia que ia vencer. Assim o presidente da FIA, por coincidência também francês como Alain Prost. Só tem um problema nessa afirmação. Coincidência não existe nesse meio, mas enfim vamos dizer que... uma coincidência que poderia acontecer em qualquer parte do mundo. Jim Marie, fã descarado de Alain Prost. Perdoe o que vou dizer, mas chega a dar nojo essa frescura toda. Parece mais que tem um caso esses dois frangos. Então o presidente resolve dar uma focinha a seu ídolo, o bonequinho de joguete. O presidente marca uma reunião com os pilotos e manda um recado direto a Senna. Eu não digo nem que foi indireto. Narrarei aqui as suas palavras. Todos os motoristas do mundo estão assistindo vocês, porque eles acham estupidamente que vocês são um exemplo a ser seguido. É um grande erro, mas é o que pensam. Eu repito, não quero nenhum risco nesse final de campeonato. Que fique bem claro, agora só depende de vocês. Aqui eu faço uma pausa, para você idealizar comigo a situação. Você está atrás da tabela. Essa é a corrida onde você precisa ganhar de todas as maneiras. Você está numa Fórmula 1, e o presidente solta uma dessas, praticamente proibindo que você dirija com coragem. Porque para vencer uma corrida de Fórmula 1, deixando atrás de um Alain Prost, é preciso ser um veloz e furioso. E aqui, ele está obviamente proibindo isso. A expressão de Senna demonstra claramente que ele sentiu a ameaça. Agora por outro lado, observem a alegria de Alain Prost, ouvindo as palavras do seu presidente querido. Tá mais alegre do que pinto na bosta. A Fórmula 1 já tem suas regras, e todos os pilotos e equipes estão bem cientes disso. Na verdade, esse aviso em questão foi apenas para que Ayrton Senna fique ciente que não poderia pilotar com seu jeito veloz e furioso. Deveria ser mais uma das bonecas da Fórmula 1, dirigindo ao invés de pilotar, como verdadeiros pela-saco. Do contrário, o presidente entenderia isso como pilotagem perigosa e puniria severamente. Mas eu acredito, existe pilotagem segura a mais de 300 km.
É um absurdo. O campeonato está muito disputado entre Senna e Alain Prost, graças a quebras infantis do seu carro no começo da temporada. Senna agora é obrigado a vencer essa corrida no Japão, para levar a disputa para uma última corrida, para ter chance de ser campeão. Qualquer outro resultado, um segundo, seria o fim da chance de Senna ser bicampeão. Alain Prost está animado, ele sabe que tudo o que ele precisa para ser o grande campeão é que Senna não termine a corrida. Grande Prêmio do Japão, 1989. Alain Prost é o primeiro, Senna está em segundo. A batalha entre os dois pilotos é muito disputada. Alain, apesar de tudo, também era um grande piloto. Devemos reconhecer isso. Prost é o primeiro, com Senna em segundo, pulou na frente o Prost. Largou melhor Alain Prost. Senna vai com tudo pra cima de Alain e pressiona o bicho até aparecer a grande chance de ultrapassar. Mas quando isso acontece, o palhaço de circo joga o carro em cima de Senna, para assim os dois saírem da prova e ele ser o campeão pela tabela. Eu botei essa cena aqui, para que você repare comigo, que Senna entra na curva bem fechada e o palhaço de circo estava bem aberto. Senna ia passando bem no cantinho, já pegando a zebra, já para não encostar nesse comédia. E ele faz de propósito, sem sombra de dúvida, joga o carro em cima de Senna. Mas nosso Ayrton, o herói brasileiro, gostava de ser chamado Ayrton Senna do Brasil, com uma garra e coragem fora do comum. Pede desesperado que os mecânicos empurrem seu carro, para ver se assim ele pega por um milagre. A colisão danificou demais o veículo, e mesmo assim, a fé que Senna tem em Deus é maior do que o seu problema. E ele continua pedindo aos mecânicos que continuem tentando, e como Deus não abandona seus filhos. O milagre acontece e o carro funciona. Senna sabe agora que correr nas velocidades que será necessário para vencer estará arriscando sua própria vida. Ele ignora tudo isso e vai à luta. Percebam aqui como Alain está amarelo, sem graça. Sua estratégia imunda parece não ter dado certo. Senna vem segurando o carro no braço, como um verdadeiro espartano. Seu carro se desmontando, o bico arrasta no chão, o força ir para os boxes. Mais uma vez, Senna precisa fazer uma outra corrida impossível para vencer, bem pior do que anteriormente na primeira parte deste vídeo. E por troca de bico, não ser um reparo comum na Fórmula 1. Os mecânicos se atrapalham todo apesar de se esforçar. Ele perde muitas posições no box. Senna fica para trás e tem apenas 5 voltas para se recuperar. Se ele não arriscar de fato sua vida, será impossível vencer. Mas ele tem sangue brasileiro correndo em suas veias. Ele não desistirá nunca, como faria qualquer um dessas bonecas de cima, se estivessem no lugar dele. E Alain Prost nessa hora, um sem vergonha descarado, um tique vigarista, vê que Senna pode ainda vencer, embora seja quase impossível. Mas ele quer evitar esse risco. E me desculpem o que vou dizer, mas como uma prostituta, quando apanha de um cliente, corre para seu cafetão para que ele a proteja, Alain faz da mesma maneira e vai atrás do seu presidente. Enquanto isso, nosso herói vai por tudo ou nada. E na última curva aparece a oportunidade. E Senna arrisca tudo naquele momento. O primeiro colocado nesse momento freia seu carro, porque Senna partiu para cima com tudo. Senna ultrapassa e recebe a merecida bandeira quadricular. Muitas pessoas choraram naquele momento e vê um guerreiro em ação, com tamanha coragem. Ele bate no seu capacete, mostrando que é brasileiro e que com brasileiro ninguém pode. Por isso ele faz esse gesto. Vai Senna na ultrapassagem. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé, Ayrton Senna, bandeiras quadriculadas. Brasil! Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil! Visivelmente emocionado, Ayrton Senna. Talvez ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Na pista, foi uma vitória fantástica, como poucas vezes eu vi, Reginaldo. Bom que você entenda, ele tinha o maior orgulho de ter nascido nessa grande nação. Quero até dizer a você que acha que o Brasil não presta, quem não presta é os políticos, nossos governantes, mas nosso povo, para mim também, é motivo de grande orgulho. E você deve sentir orgulho de ter esse sangue nas suas veias. Como diz um amigo nosso aqui do canal, Josias Lima, temos que nos curar dessa síndrome do vira-lata, achando que tudo que é de fora é melhor do que o Brasil, inclusive o povo. Isso é uma mentira que eles colocaram em nossa cabeça.
uma das maiores do mundo. Eu digo que se Jesus Cristo viesse nesse momento ao mundo e tivesse que escolher de novo uma nação para nascer, ele seria brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, amigos, se você estiver comendo alguma coisa, tenha cuidado para não morrer engasgado com a cena repugnante a seguir. Cena ainda exausto por causa da grande vitória. É chamado ao covil de loucos. É até uma covardia atacar um cara tão cansado como ele estava e dessa maneira tão baixa. Quanto mais demorasse, mais a gente temia que a decisão caísse para um lado político. Já se passaram mais de 20 minutos depois da vitória de Senna. E nada de pódio, isso não é um procedimento comum. Agora vai ser anunciado para o mundo que foi a maior pilantragem já feita pela Fórmula 1 em toda a sua história. É anunciado para o mundo que o carro número 1 e seu piloto Ayrton Senna estão excluídos do Grande Prêmio. Logo após o final da corrida, o telão do Autódromo de Suzuka mostrou insistentemente a imagem do acidente e tudo o que aconteceu na tentativa de Senna voltar à pista. E foi observando essas imagens que os comissários de prova concluíram que, por não ter Senna percorrido normalmente a chicane na sua volta à pista, ele havia infringido o artigo 56 do regulamento da FIA. O próprio nome dessa organização já diz tudo. É FIA. FIA da puta. É isso que significa. Eles esquentaram a cabeça procurando um jeito de invalidar o título de Senna. E lá no inferno de onde eles vêm, encontraram essa regra estúpida. Eu sei que alguns podem dizer, mas na regra tem que ser seguido. Amigo ingênuo, a Fórmula 1, como qualquer coisa que tenha leis nesse mundo, tem que ser relevante em algumas situações. E a Fórmula 1 faz isso direto. Mas no caso de Senna, eles levaram ao pé da letra, porque queriam tirar o título dele. A lei nem se aplicaria a ele nesse caso, porque ele não foi parar ali por vontade própria. Com o acidente era o único lugar que tinha para ele prosseguir. Não foi uma coisa proposital. E se fosse apenas uma corrida, nem teria sido mencionado. Se fosse para seguir a regra ao pé da letra de verdade, o correto teria sido desclassificar a boneca deles, Alain Prost, por ter jogado o carro visivelmente em cima de Senna. Cadê a regra nessa hora? A verdade é que ela só existe para o povo do terceiro mundo. A coisa foi tão ridícula que a primeira pergunta que o repórter faz a Alain Prost, o campeão de papel, é: você é mesmo campeão? Que coisa ridícula. Normalmente se pergunta: o que se sente nessa hora sendo um grande campeão? Ou parabéns. Mas veja a pergunta que ele recebeu. Digna de um tique vigarista como ele é, era o que ele merecia. Você é mesmo campeão? É lamentável que alguns queiram um título a qualquer custo. Senna está simplesmente perplexo. Ele não acredita que isso está acontecendo, parece um pesadelo. Mas quando se faz um mal como eles fizeram, descaradamente como foi aqui, o povo não é tão idiota ao ponto de não perceber. E assim as contradições começaram. As reclamações por todo o mundo. Ninguém gostou do que aconteceu aqui. Esse cara agora vai mostrar imagens para provar que tudo isso foi uma grande safadeza com o nosso herói. Ele mostra uma cena onde aconteceu algo semelhante anos atrás. Palavra do homem. Porque foi dito que não se pode voltar a corrida pela área de escape. A área de escape não serve para isso. Serve para manobrar e voltar a corrida. É importante que nessa vez não houve exclusões, penalidade ou desclassificações neste dia. Então por que fazer isso nesse grande prêmio do Japão? Por que tem essa diferença? Quero saber qual é a lógica usada aqui. A resposta que ele quer nós aqui já sabemos há muito tempo. Eles não querem um cara de terceiro mundo vencendo suas bonecas de primeiro, e ainda mais sendo religioso. Fizeram uma profunda análise sobre a colisão de Ayrton e Alain Prost, e só ficou provado o que falei anteriormente. Alain jogou o carro em cima de Senna. As imagens aéreas acabaram com qualquer dúvida que pudesse existir. Observe que Alain vinha na linha reta, e literalmente, ele se joga em cima de Senna. Talvez ele pensou que fosse um carro de bate-bate. Tinha espaço na pista até para uma carreta passar. A imprensa agora o questiona sobre o assunto. A pergunta é feita dessa forma: Alain, você disse que seguiu em linha reta, mas as imagens aéreas mostram você virando à direita, e isso muito antes da curva. A resposta do tique vigarista é a mais cínica possível. Ele dá uma de vítima: você acha que eu faria isso de propósito? Se eu pudesse estar no lugar desse repórter, para dar a resposta que esse escroto merecia. Continuando: eu venci 39 corridas e 3 campeonatos.
por estarem sendo criticados por causa de Senna. Os senhores da Fórmula 1, em uma atitude de puro ódio, o presidente suspende a licença de Ayrton Senna por 6 meses. Ele alega que isso é uma advertência não só para ele, mas para todos os pilotos como ele, e mais uma multinha de $100 mil para ficar mais ligeiro das ideias. Ele ainda completa porque seu ódio é grande demais contra Senna. Só por ser um bom piloto, isso não quer dizer que você tem o direito de causar um acidente estúpido. Que velho filha da puta. Ele já parece uma jararaca, esse infeliz. Veja agora as palavras de Ayrton Senna. Vou narrar porque ele falou em inglês. Eu fui tratado como um criminoso, responsável por tudo e punido por tudo. And this is totally unacceptable. E aquilo foi um golpe muito profundo para Ayrton, porque a atitude do Balestre foi mais do que a do Prost. Ele quase desistiu de correr de Fórmula 1. Senna iria parar definitivamente. Foi aí que o chefe da equipe da McLaren, Ron Dennis, foi o persuadir e conseguiu convencê-lo usando essas palavras. Se seus valores são verdadeiros, por que então desistir quando é atacado por forças sombrias? Essas são as palavras do chefe da equipe de uma McLaren. Ele sabia muito bem que esses senhores do mundo mexem com coisa pesada, meus amigos. Não é apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual, acredite você nisso ou não. Senna não está nessa por dinheiro ou fama. Ele já tinha tudo isso. A missão dele era levar alegria para seu povo sofrido. Era colocar o Brasil na frente de outras nações poderosas. Nem que fosse apenas nas corridas de Fórmula 1. Era fazer o mundo ver com outros olhos a sua grande nação. Era mostrar que Deus está presente em tudo. 1990, Senna volta à Fórmula 1 e sua equipe agora está mais tranquila, porque Prost mudou de equipe e foi para a Ferrari. Senna nesse momento se encontra em uma posição melhor, está mais perto de ganhar o título do que estava no ano passado. Mas, como está escrito na Bíblia Sagrada, Mateus 10:22, e por causa do meu nome serás odiado por todos. Senna agora é atacado por acreditar em Deus. Palavras de Alain Prost. Ayrton tem um problema. Ele pensa que não pode morrer na pista, porque acredita em Deus e coisas assim. E acho que isso é perigoso para os outros pilotos. A imprensa manipulada também cai em cima de Senna. Ele agora não é só atacado nas corridas, mas também fora dela, por ser religioso. E assim ele é forçado a se defender em entrevistas. Escute a declaração dele. O fato de eu acreditar em Deus, o fato de eu ter fé em Deus, não quer dizer que eu seja imortal. Não quer dizer que eu seja imune. Eu, como vem sendo divulgado, eu tenho tanto medo quanto qualquer outra pessoa de me machucar, sobretudo guiando um carro de corrida. O perigo é constante. O problema é que as pessoas sem fé não podem compreender a coragem dos homens de fé. E isso você vê na Bíblia o tempo todo. Homens prestes a morrerem e simplesmente encaram a morte de frente, porque sabem que o Pai espera por eles no outro lado, e serão chamados de grandes homens de Deus. Mas quem não tem fé se aterroriza, porque para eles será o fim de tudo. Grande Prêmio da Espanha de 1990. Matt Dowler sofre um terrível acidente. I was in the pits. Practice was stopped. I hear like different people. There was an accident. It was normally. Isso mexeu muito com o Senna. Ele não se contenta apenas em receber a notícia e vai pessoalmente até o local. Uma coisa bem incomum na Fórmula 1. Isso para Ayrton foi como um presságio do que estava para acontecer com ele. Algo bem comum com os homens de Deus. Vemos isso em diversos relatos deles. Jesus Cristo sabia que seria morto e crucificado. Pedro também sabia que seria morto em Roma, e muitos outros. Ele mostra através de sonhos, premonições e até sentimentos estranhos. No caso de Senna, isso aconteceu, e mais pra frente,
Nas próximas partes deste documentário, você verá mais claramente as palavras do próprio Ayrton Senna nessa hora, quando foi perguntado por repórteres por que ele ficou tão chocado, mostrando claramente que isso foi o primeiro presságio. Foi que ele colocou tudo na balança, ele pesou tudo, ele pesou todos os riscos, e viu que não estava disposto a desistir do seu sonho, de sua missão. Ele acreditava firmemente que estava numa missão. Isso não há dúvidas. Continuar sua missão mesmo sabendo que o preço pode ser esse. A resposta veio no treino, onde ele foi mais rápido do que todos. Tempo final de Ayrton Senna, 1 minuto e 9 segundos e 844 milésimos. Pole position. O que era mais surpreendente ainda do que isso é que pela terceira vez seguida, o campeonato do Japão poderia determinar o campeão outra vez. Só que a situação era a inversa da última vez. Se Alain Prost não terminasse a corrida, o campeão seria Ayrton Senna. Sabendo disso, é óbvio que outra reuniãozinha daquelas, aquela mesma que aconteceu no ano passado, onde Senna levou as sugestas, aconteceu de novo, e dessa vez eles iam ser bem mais rígidos. E os dirigentes já começam avisando que não vão tolerar nenhuma ultrapassagem perigosa nem nada do tipo. Mais uma vez, um grande absurdo. E acontece sempre nas corridas onde Senna pode decidir o campeonato. Senna simplesmente só pode baixar a cabeça. Ele já está traumatizado com os acontecimentos das últimas vezes. Ele observa tudo perplexo. Nessa hora, o piloto Nelson Piquet, outro piloto brasileiro que nem se dá bem com o Senna, toma a palavra, presenciando tamanha injustiça. Palavras de Nelson Piquet. Teve uma grande merda com Ayrton Senna ano passado. E por que vocês vão repetir o mesmo erro? Senna está indignado com o que fizeram com ele. E tudo indica que vão tornar a repetir. Revoltado, Senna se levanta e diz que isso só pode ser uma piada. E em protesto sai da sala. Mal sabe ele que assim que sair daí, há mais uma tentativa de fazer-o perder. Já está tudo armado. Como você sabe, Senna conseguiu a pole position. Então resolveram mudar o lado da largada de esquerda para a direita, para assim prejudicar Ayrton, deixando ele no lado ferrado da pista. Senna ainda não entendeu que tem uma trama contra ele. Não é uma coisa de um homem só. Ele vai aos dirigentes e tenta explicar, porque vai prejudicar demais ele. Palavras de Ayrton. Normalmente, se a linha é limpa, é melhor começar por dentro. Mas aqui ela é suja e o exterior é melhor, como na Hungria. É como a linha de corrida, é onde geralmente os pilotos correm. É importante que a pole position esteja do lado da linha de corrida. Se você está do lado oposto, está na parte menos usada da pista e tem metade da tração. Se a pista estiver livre, você se sai melhor na parte de fora do que na de dentro, já que a parte de dentro não há tração. A única promessa que fazem é vamos dar uma olhada. É claro que o presidente da FIA jamais iria permitir. Senna ingenuamente acredita. Só que a decisão repentina de mudança de pole position já partia do próprio presidente. Era tudo um plano nojento. Palavras do chefe de corrida da McLaren, Ron Dennis. A pole era dele e de repente foi movida para o lado sujo da pista. E foi injusto. Depoimento de Senna quando viu que essa putaria seguia em frente. Balestre. O presidente influenciou a decisão. Eu sei disso, todos sabemos disso. O sistema ferrou comigo várias vezes. Aí eu disse pra mim mesmo, hoje de jeito nenhum. Não importa o que houver, será da minha maneira. Senna está triste. Ele sabe que quando se luta com um monstro de lama, é impossível não se sujar. Com a desvantagem de largar no lado sujo da pista, sem tração, ele fica para trás obviamente, e ele sabe que tudo vai terminar como da última vez. Não ia demorar muito para alguém talvez bater nele, acidentalmente como eles dizem. Então não lhe restou outra escolha, a não ser executar o plano que ele traçou em sua mente.
o que acabou com sua alegria na Fórmula 1. Daí a batida. Senna has been hit. Alain Prost and Ayrton Senna have come together again and they are both off the racetrack. This is unbelievable. A batida dos dois e aí se seguir a prova é final de campeonato. We don't know yet whether we're going to see a red flag. We haven't seen any yet, so it looks as if the race is going to continue. O campeonato está terminado e Ayrton Senna é o campeão de 1990. Os senhores do mundo forçam até o mais puro dos seres, aí o mais baixo possível para poder contra-atacá-los. E por isso mesmo eu acredito que Senna não poderia ficar por muito mais tempo entre nós. As coisas que ele teria que fazer para continuar cumprindo sua missão iria transformá-lo em outra pessoa. Veja como ele fica arrasado, tendo que tomar essa atitude vergonhosa. Era isso ou ser roubado mais uma vez? Ele se envergonha de si mesmo, isso ele mostra no rosto. Todas as vitórias de Senna ele sempre chorou muito, sempre sorriu demais. Mas dessa vez você não percebe isso. É um riso falso. E para confirmar o que eu estou dizendo, escute a resposta que ele deu ao repórter. Você estava mesmo do lado errado da pista? Com certeza. Você luta, se fode todo para chegar na pole. E aí eles te colocam do lado errado da pista. Depoimento do chefe da equipe da McLaren. O que me pareceu claro quando Ayrton voltou aos boxes foi que seu maneirismo, sua linguagem corporal, mostrava um grande conflito interno. Ele certamente não estava orgulhoso de si. Ele não estava orgulhoso em saber que seria campeão dessa maneira. Veja a expressão de preocupação o tempo todo. Esse não é o Ayrton Senna que conhecemos. É o Ayrton Senna que o sistema forçou ele ser. Mesmo contra a vontade, a FIA concede o título de campeão a Ayrton Senna. Observe que Balestre, o presidente, parece aplaudi-lo com um sapo entalado na garganta. Eu até descobri que essa música foi inspirada nesse momento. Mate o velho, mate o velho, mate o velho. Mate o velho, mate o velho, mate o velho, mate o velho. Senna era um cara que não levava desaforo para casa. E não agia como os capachos que vivem no meio da imprensa, e dando uma entrevista a um país de primeiro mundo, estando diante do campeão deles, obviamente para intimidar Senna. O ex-piloto Jack Stewart lhe faz uma pergunta cabulosa. Vamos a ela. Se eu listasse todos os campeões de 1969, 71 e 73, e o número de vezes que eles entraram em contato com outros pilotos, nesses últimos 36 ou 48 meses, você sozinho bateu em mais carro do que todos eles juntos. Agora a resposta de Senna é esse absurdo. Estou surpreso com sua pergunta, Stewart, porque você é um piloto com muita experiência e sabe muito sobre corridas e deve saber o que é ser um piloto. Piloto de corrida está constantemente sob risco. Um piloto tem que correr com o outro. E se você não tentar ultrapassar quando há uma oportunidade, você não é mais um piloto, porque correr é competir e estamos competindo para ganhar. A motivação de todos nós é competir para vencer. Não é chegar em terceiro, quarto ou sexto, mas chegar em primeiro. Ele disse mais ainda: tudo o que você está dizendo, Jack, é irrelevante, porque eu sou piloto. Eu sou o que mais venceu corridas nesses últimos 3 anos. Conquistei mais pole positions do que qualquer um outro na história. Eu sou o piloto que conquistou 3 títulos em 3 anos. Faltou dizer que não conquistou mais porque roubaram ele. Eu não consigo entender como você pode inverter a situação e dizer que estou envolvido em mais acidentes do que todos, porque isso também não é verdade. Uma maneira muito educada que Senna encontrou de dizer: tá conversando merda, Jack. Senna agia assim, porque ele era o herói nacional. Uma das poucas, talvez até a única alegria que o povo tinha. Acredita em você, que aquela época conseguia ser ainda pior do que é hoje, para você ter ideia de como estava a situação do Brasil. A situação do Brasil era muito negativa, muito sombria. E o que aconteceu foi que quando Ayrton ganhou inúmeras vezes, e ao invés de esconder que ele era brasileiro e como outras, ele ao contrário, ele pegava a bandeira brasileira, ativava isso dentro dele a cada domingo. Esse exemplo ativava nas pessoas a mesma força e por isso a admiração. A mãe dele só não sabe que isso também ativava o ódio nos senhores do mundo. Uma profunda repugnância. Senna para eles era um verme saído de uma lata de lixo e brilhando no meio deles. Isso na minha teoria imaginária. Foi um dos motivos para que eles quisessem a morte de Senna. Teve também muita política por trás de tudo o que aconteceu, mas no decorrer das partes do nosso documentário, se ainda não está muito claro para você,
Irá ficando a cada parte que for postando. Pode ficar tranquilo. O Ayrton nunca tinha vencido o Grande Prêmio do Brasil. E desde que ele começou a correr na Fórmula 1, sempre disse que era o grande sonho ganhar em casa. Vem a largada do Grande Prêmio do Brasil. Não pintou, demorou, vermelha. Vai pintar, vem a verde. Vamos, Senna. Larga bem, Senna. Escapou ali na ponta. Senna dispara na frente, mas como se houvesse de fato uma força obscura, que toda vez impede que ele vença em sua terra natal. Senna, apesar de bicampeão, nunca venceu no Brasil. Sempre acontecia alguma coisa. Era impressionante isso. E dessa vez não foi diferente. Uma grande vantagem que ele tinha: o câmbio quebra e não sai mais da sexta marcha. Era o fim da corrida para o piloto Senna, mas não para o homem de Deus Senna. Ayrton pede com toda a sua fé ali dentro do seu veículo, para que ele pudesse dar um pouco mais de esperança a esse povo tão maltratado. E Deus parece ouvir de imediato. É uma coisa impressionante. Começa a chover. Senna, ao perceber, levanta a mão emocionado, mostrando que ele ouviu as suas bênçãos, dizendo aquela frase: ele me ouviu, pessoal. Veja que ele aponta para cima, mostrando: é Deus que está fazendo isso. É Deus que nos dará essa vitória. E Senna leva o carro com o câmbio quebrado pelo resto das voltas, fazendo volta por volta no braço, um esforço sobre-humano, como um super-herói de verdade. Parece impossível pilotar um carro de Fórmula 1 com o câmbio travado na sexta marcha. Ele queria até parar. Ele não podia mais continuar a correr. Mas ele tinha tentado tantas vezes vencer o Grande Prêmio do Brasil que ele encontrou dentro dele uma força especial. Emperrado na sexta marcha, Senna não pode deixar a rotação do carro cair e teria que manter o ritmo das retas, também nas curvas. É uma coisa que só alguém com inspiração divina poderia conseguir fazer. Vai para a vitória! Ayrton! Senna do Brasil! Ponta, ele vence em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! O amor à sua pátria é maior que sua exaustão. As suas terríveis dores musculares não impedem que Senna pare o carro nesse estado e pegue a bandeira brasileira. Ao mesmo tempo, o povo grita o que Prost merecia ouvir há muito tempo: Prost, filha da puta. Queriam estar lá para gritar com a galera e fazermos um coral só. Ele ganhou e aí desmaiou. Foi o seu momento mais heróico. Devido ao desgaste extremo, eu tive espasmo muscular nos ombros e no pescoço. E a dor era absurda. No final de semana inteiro, com o estresse, a pressão foi enorme. O resultado só podia ser esse mesmo, acabar a corrida sem nada. O esforço que Senna fez para vencer com uma marcha foi violento. E a caminho do pódio, ele não pode ainda deixar de cumprir um dos mandamentos de Deus, que é respeitar pai e mãe. Você vê que ao descer do carro ele procura por seu pai. Seu pai ficou longe, talvez até tímido vendo do filho um herói tão grande. Mas Senna precisava dividir com ele essa vitória, antes de receber as devidas homenagens. Como qualquer um poderia ter feito e se engrandecer com a vitória heróica, Ayrton Senna não é desses, e atribui a vitória a Deus. Ele não esquece o Criador de forma alguma, e sabe que a vitória foi dada por ele. E hoje tem tanto... Vai ter que dar e vai ter que chegar em primeiro, porque ele é maior do que todos. E ele vai me dar essa corrida depois de tudo. E foi isso mesmo, Deus me deu essa corrida e valeu.
E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande. Valeu, obrigado de cena, está de parabéns mais uma vez. Valeu, Brasil, valeu toda a torcida. O calor humano esse final de semana foi tão grande que a gente tinha que ganhar dessa vez, não podia escapar. E a gente foi, a gente conseguiu e vamos lá. As verdades devem ser ditas como brincadeiras, e as brincadeiras encaradas como loucura. Se você pensa assim, compartilhe esse vídeo fantasioso e ajude mais pessoas a conhecerem nossa loucura, se você acha que merece, é claro. Essa é a maneira que você tem para reconhecer o trabalho monstruoso que estou tendo para montar essa série. Acredite você ou não, tem dias que passo 18 horas de frente ao PC. Cheguei a ficar, semana passada, 2 dias de cama, por sentir fortes dores nos olhos. Tive febre, mas já me recuperei e como Senna, estou lutando aqui de novo. Ajude-me nessa batalha e vamos compartilhar, favoritar e dar aquele like. Quem não for inscrito, se inscreva. Podem colocar no Facebook de vocês e também no seu blog. Essa série de vídeos já foi censurada uma vez, todas as suas 6 partes. Não vamos permitir que isso aconteça de novo. Você é o único capaz de impedir que isso aconteça. Vocês fazem sua parte daí e eu faço a minha daqui. E juntos venceremos. O mundo está no maligno, mas nem por isso devemos cruzar os braços e nos entregar. Deveremos morrer lutando até o fim e assim espalhar a verdade. Deus não perdoa o acomodado. Deus ajuda quem cedo madruga. E pensando assim lutaremos até o fim. Um abraço e até a próxima. Sempre encarando o sobrenatural.